estudo de dispositivos 2, a modelo de pequenos sinais de amplificadores. Vamos lá. Só deixei uma dica aqui para vocês hoje, tá? Dei uma olhadinha nesses vídeos, são uns vídeos não muito curtos, tá? Mas para vocês entenderem como que é um transistor de verdade, tanto um transistor desses que a gente estuda, quanto transistores de efeito de campo, que a gente ainda vai estudar um pouco, para vocês entenderem um pouco como que esses caras são de verdade, fisicamente, como que eles são construídos, tá? Dê uma olhadinha nesse cara, ele pega um chip, uma foto de um chip em alta resolução e meio que ele explora a estrutura de semicondutor desses chips e identifica o que que é o coletor, o que que é, nesse caso aqui, dreno, né? O que que é dreno, o que que é gate, o que que é source. Então ele pega nesse primeiro vídeo aqui, ele pega um chip que é uma de porta NAND, tá? Que eu acredito que vocês trabalharam lá em dispositivos, em circuitos digitais. Tá? Então ele pega uma porta NAND, ele olha esse chip por dentro e daí ele identifica a estrutura, né, dentro desse chip aqui. Ele faz uma engenharia reversa, olhando no chip, dentro da foto do chip, ele começa a identificar a estrutura básica da porta NAND, tá? Que nesse caso aqui é feita com transistores do tipo de efeito de campo, tá? Então ele vai construindo, é bem interessante para entender como que é a construção e aonde que estão os transistores dentro de um chip, tá? Tu pega, por exemplo, um microcontrolador, é a mesma coisa, tá? Só que é muito menor as estruturas, elas são muito menores do que o que ele viu nesse chip aqui, e tem muito mais transistor lá dentro, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu acho bem interessante isso aqui, que contextualiza bem legal o que vocês estudam e, enfim, tá? Fica aí a dica. Se for olhar, tá? Se vocês tiverem a boa vontade de olhar, olha primeiro o 2, que eu acho que é mais interessante, que ele explica mais, e depois o 1, que ele aplica direto o método, tá? Bem legal. Vamos lá então, vamos conversar. O que que a nossa disciplina vai estudar hoje? O que que a gente vai ver hoje na nossa disciplina? Vamos alterar a polarização do nosso transistor de novo, tá? O que a gente está fazendo, basicamente, na nossa aula, é pegando diferentes polarizações de transistor, lembrando que a polarização, né, o bias lá em inglês, ele vem para colocar o transistor num ponto de operação, para configurar ele como amplificador ou como chave, enfim, definir o ponto de operação desse transistor, e a polarização CC, que é o que tu estuda lá em dispositivos 1, tu aprende a colocar nesse ponto quiescente, em que lugar da reta de carga que o teu transistor vai trabalhar. Agora, em dispositivos 2, o que a gente está fazendo é pegando esse amplificador que já foi polarizado CC lá por dispositivos 1, que já foi posto num ponto de operação lá em dispositivos 1, e agora a gente está estudando a capacidade de amplificação desse transistor, desse amplificador, na real, né, do amplificador como um todo. A gente está estudando o quanto que ele amplifica sinais de entrada, a gente está estudando qual que é a impedância de entrada e qual que é a impedância de saída desses amplificadores. Então, tu tem diferentes técnicas de polarizar um transistor, ou seja, tu tem diferentes circuitos que colocam o transistor num ponto de operação, e a gente está olhando os principais desses, e para cada um desses a gente está encontrando a equação para esses 3 parâmetros, que é o mais importante para nós nesse momento, que é o ganho de tensão, a impedância de entrada e a impedância de saída. Então, a gente está pegando, por exemplo, que a gente fez na última aula, que foi o seguidor emissor, que é essa estrutura aqui, beleza? Essa estrutura é uma estrutura de polarização CC, colocou o transistor num ponto de operação. Agora, a gente está introduzindo um sinal de entrada para ele amplificar. E daí a gente quer saber o comportamento desse circuito para esse sinal que a gente vai amplificar. E a gente está representando esse sinal sempre por uma senoidal, mas é só porque ela é a mais simples de todas, mas o que ele vai amplificar aqui é qualquer sinal variante no tempo, tá? Então a gente representa sempre uma senoidal porque ela é a mais pura, a mais bonitinha aqui para a gente colocar no nosso sinal de entrada. E daí, para resumir essa análise que a gente está fazendo, e essa análise que a gente está fazendo é basicamente encontrar esses 3 parâmetros, impedância de entrada, impedância de saída e ganho, a gente monta um modelo genérico desses amplificadores. Qualquer amplificador tu pode resumir
por essa estrutura aqui da direita. Qualquer amplificador, onde qualquer amplificador ele tem uma impedância de entrada, ele tem uma impedância de saída e ele tem o seu ganho de tensão. Então, basicamente, a gente está pegando as principais estruturas de amplificador e está construindo esse modelo genérico para ele. Está calculando os 3 parâmetros para esses modelos, tá? A gente vai ver mais uma com transistor, que é a de hoje, que é a polarização em base comum, que é esse cara aqui, tá? A gente vai aplicar essa metodologia de análise mais nessa estrutura aí para transistores, e depois disso, a gente vai ver a mesma coisa, só que agora se eu trocar o transistor, em vez de eu usar um transistor de junção, eu vou usar um transistor de efeito de campo, que daí são os FETs, tá? A gente vai abordar essa análise depois, mas hoje a gente vai ver o último com TBJ, que daí é o em base comum. Tá? Então, a nossa ideia aqui é a mesma que a gente vinha conversando antes, né? É pegar essa estrutura aqui do nosso amplificador, que é um circuito de polarização, que ele vem para definir um ponto de operação do transistor, e vamos entender agora, vamos calcular os parâmetros para análise AC desse circuito, né? Lembrando que polarização, colocar no ponto quiescente, a gente chama de análise CC, que é pôr num ponto quiescente, que é calcular o valor desse resistor e desse resistor, que a gente chama resistores de polarização, tá? Tu calculou esses resistores para botar ele no ponto quiescente. Agora a gente está estudando perturbações em torno do ponto quiescente. Aí essas perturbações são geradas pelo teu sinal de entrada. E como que essas perturbações se comportam, ou seja, como que essa perturbação de entrada vai gerar uma perturbação de saída, ou melhor, né, como que é a perturbação de saída em função da perturbação de entrada, que isso a gente descreve pelo modelo genérico. Então, vamos construir um modelo genérico do amplificador aqui para o polarização em base comum, tá? Que é essa estrutura aqui. Tá? Não sei se vocês viram lá em dispositivos 1, mas esse circuito que está aqui, ele é mais um tipo, mais um jeito de tu definir o ponto quiescente do transistor. Assim, ó, existem diferentes tipos de circuitos de polarização que definem o ponto quiescente de transistores, porque cada um tem uma característica específica, né? Tu pega lá o polarização fixa, a característica dele é que ele é o mais simples de todos, ele usa 2 resistores e acabou, tá polarizado. Só que o ponto quiescente dele depende muito do valor do beta, e esse beta, ele sofre influência do meio, ele sofre influência da temperatura de operação, ele sofre influência da corrente que passa nele. Então, o beta, ele sofre algumas variações. Então, o ponto quiescente vai sofrer algumas variações lá na polarização fixa. Daí, para tentar contornar isso, daí existe o polarização por divisor de tensão. E aí existe polarização por divisor de tensão com um emissor desviado ou emissor não desviado, cada um para tentar solucionar um problema ou para melhorar uma certa característica, tá? O seguidor emissor é outro que vem nesse sentido para te ter uma alta impedância de entrada e tu conseguir jogar a tua entrada na saída, tá? Sem necessidade, tu não está te importando em ter ganho, que foi da última aula. Tu não te importa em ter ganho com aquele circuito, mas tu te importa em não drenar corrente da entrada. Então, cada um vem para sanar uma dificuldade ou alguma aplicação específica. E esses básicos que a gente está vendo, eles sofrem variações, né? Eles vão ali, mudam uma coisinha para atender melhor uma característica, e dependendo da aplicação, eles variam essas estruturas, tá? Mas o método de análise é sempre o que a gente está fazendo, tá? Então, vamos lá, como é que eu pego agora, então, essa estrutura que está aqui em cima, que é o nosso amplificador em base comum, e como é que eu sei que esse cara aqui é em base comum? Porque a base dele, ó, a base dele é o ponto comum, tanto para a entrada quanto para a saída. Então, a base dele nessa configuração aqui já está ligado direto na nossa referência, tá? E essa referência que é o ponto comum, ó, entre a tua entrada e a tua saída. Então, por isso que ele é chamado de base comum, porque a base é um terminal comum tanto para a entrada quanto para a saída. Então, essa aí já está polarizando o teu transistor de uma forma diferente, tá? Como é que eu pego esse circuito amplificador que está aqui, dentro do pontilhado, e transformo no modelo genérico, ou seja, calculo os 3 parâmetros que a gente tem interesse, tá?
É o nosso método de análise AC. E daí, para fazer isso, a gente tem... Alô? Voltou aqui para mim? Voltou. Aí, tá. O que vocês perderam aí? Nem sabe mais. Voltou agora. Voltou, tá. Então, eu estava dizendo o seguinte, ó, que esse circuito aqui é o nosso amplificador original. Então, em torno dessa polarização CC, né? E a gente está interessado em analisar... Tá, trancou de novo, o senhor falou esse circuito é nosso amplificador original e trancou. Meu Deus. Deixa eu fechar algumas coisas aqui, vamos ver se melhora. Não sei se o problema é aqui ou é no Google. Vou fechar essas coisas aqui. O cara fica querendo dar aula com a internet da Xuxa também, né? E aí, será que tá trancando ainda? Estão escutando? Trancou, não trancou? Tá normal agora. Eu acho que é só na hora do conteúdo que ele tranca. É, eu acho que tem aula hoje. Tá, vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Então, o circuito original está aqui. Tá? Tem tudo ali, tá? Todas as tensões estão ali. Tensões contínuas, tensões alternadas, esse é o original. Só que aqui na nossa disciplina, a gente está interessado em analisar o comportamento só dos sinais AC, ou seja, só das variações. Só para esse sinalzinho de entrada aqui que a gente quer entender como que o amplificador funciona. Então, em vez de a gente analisar o circuito completo, como está aqui, a gente cria o nosso modelo AC de pequenos sinais. E daí o modelo, como que eu construo um modelo AC de pequenos sinais, são aquelas três coisinhas que a gente faz no nosso circuito original. Como a gente vai estudar só o modelo AC de pequenos sinais, a primeira coisa que a gente faz é zerar as fontes CC. Zerar as fontes CC. Então, onde tem tensão, onde tem fonte de tensão CC, a gente zera elas, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente sempre faz é ignorar a impedância dos capacitores. A gente diz que a frequência do sinal que a gente está analisando, a frequência daquele sinal de entrada é grande o suficiente, de tal forma que eu consigo ignorar a impedância do capacitor. Consigo considerar que esses capacitores são um curto, tá? Porque a frequência do nosso sinal é grande o suficiente, tá? E a terceira coisa que a gente faz é trocar o TBJ pelo modelo dele, tá? E a gente está trocando pelo modelo RE. Tá? Essas três coisas que a gente faz. Por que a gente faz essas três coisas? Para pegar nosso circuito original e construir um modelo do nosso circuito original no nosso ambiente de análise, ou seja, para variações AC. Porque agora eu estou colocando um sinalzinho que eu quero amplificar AC aqui na entrada. Então, o que resulta esses três pontos aqui para nossa análise? A primeira é zerar as fontes CC. Nesse caso específico aqui, que é a polarização em base comum, a gente vai ter duas fontes CC. Se não sempre, quase sempre, tá? Duas fontes CC, que é uma polarização no emissor, né, que é o emissor do nosso transistor, ó, na flechinha é sempre o emissor, o coletor e aqui a base. Tá? Então, aí estão os terminais. Então, a gente sempre vai ter um circuito de polarização na malha de emissor e um circuito de polarização na malha de coletor. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no nosso circuito é zerar as fontes CC para construir um modelo. Tá? Lembrando, isso aqui tu não faz na prática, tu não vai lá e zera a tua fonte. A gente está construindo um modelo para poder aferir o comportamento entre o sinal de entrada, que é alternado, e o sinal de saída, que vai ser alternado também. Tá? Então, a gente está construindo um modelo, tu não está fazendo isso aqui fisicamente. Mas zerar essas fontes CC, o que significa? Significa que entre os terminais dessa fonte, agora ela se comporta como um curto. Isso aqui é a primeira análise.
As nossas fontes, elas viram um curto para referência. Isso significa zerar os terminais da nossa fonte. Uma fonte de 0 volts é um curto-circuito, tá? Então, isso significa zerar as nossas fontes, tá? Dá para botar ainda aqui sempre, né? Trocar elas por curto, tá? E o capacitor acaba sendo a mesma coisa, né? A gente troca ele por um curto, porque a gente está dizendo que a impedância deles é bem baixinha. Se a impedância dos capacitores é bem baixinha, uma impedância bem baixinha é um curto-circuito, tá? Então, a gente considera que eles também são curtos-circuitos, tá certo? E daí, em cima disso aí, que a gente constrói o nosso modelinho, fazendo essas substituições aí, tá bom? A terceira coisa, né, que eu não fiz aqui, a terceira coisa agora que a gente tem que fazer, a gente fez as duas primeiras, que é zerar as fontes e trocar o capacitor pelo curto. A terceira coisa que a gente tem que fazer é trocar o transistor pelo modelo. Então, aqui, ó, entre os terminais do nosso transistor, emissor, base, coletor, a gente tem que trocar esse cara aqui pelo que ele é, ou seja, como que ele se comporta só para aquela perturbação no ponto quiescente. Lembra lá na primeira aula que eu desenhei a reta de carga, botei o ponto quiescente no lugarzinho dele, que geralmente é no meio da reta de carga, e daí, agora o que a gente está fazendo é sacudir esse ponto em torno do ponto quiescente, em torno do ponto que tu polarizou ele CC. A gente está dando um peteleco nele. E esse peteleco é esse sinal de entrada que a gente injeta aqui. Então, a gente quer saber agora como que esse transistor se comporta, né? Ou seja, substituir ele pelo modelo dele. Só que o modelo que a gente construiu até agora, claro, foi um modelo RE, né? Daí eu vou botar ele aqui de novo, ó, foi esse modelinho aqui, ó. A gente diz que todo esse transistor aqui, ele se comporta para sinais AC como esse circuito da direita, da esquerda aqui, tá? A gente diz que aqui, onde tem um transistor e eu quero olhar o modelo AC, eu troco o transistor por esse modelo. Era isso aqui que nós estava fazendo. A gente aplicava aquelas duas primeiras condições, ia lá e depois trocava o transistor por o modelo do transistor. O que esse modelo representa? Representa as perturbações no ponto quiescente. Aqui, esse circuitinho representa como que vai acontecer as variações de corrente de coletor em função das correntes de base, como que vai variar a tensão entre o coletor e o emissor em função das variações de corrente de base. Tudo isso, variações em torno do ponto quiescente. Esse circuitinho vem representar isso para nós. E até agora, a gente vinha trabalhando com esse tipo de polarização aqui, que é em emissor comum. Ou seja, sempre o emissor do nosso transistor, ele estava conectado no ponto comum para a entrada e para a saída. A gente tinha a configuração em emissor comum, onde a nossa entrada era sempre injetada na corrente de base. Sempre o que a gente tinha de entrada era aqui na corrente de base, e o nosso ponto comum era o emissor. Então, por isso que era em emissor comum. E daí a gente deduziu esse modelo aqui lá na segunda aula em função da polarização emissor comum, assumindo que a entrada era a corrente de base. Esse modelo aqui, então, ele é válido para polarizações em emissor comum. E ele não é válido para, e eu vou dizer agora, né, ele não necessariamente é válido, e ele de fato não é válido para polarizações em base comum. Para a polarização em base comum, que agora a nossa entrada, ó, que eu tirei esse recorte ali do nosso circuito de polarização, a nossa entrada não é mais a corrente de base, mas sim a corrente de emissor, ó, porque a gente está no terminal de emissor agora, certo? E a saída continua sendo o nosso coletor, e o ponto comum agora é a base. Eu mudei a sequência de pinos, eu mudei como que eu estou acionando esse transistor. Então, o modelo de base comum, eu não posso dizer friamente que é o mesmo modelo em emissor comum, porque o meu transistor está operando de uma forma diferente agora. E a gente aferiu esse modelo aqui para emissor comum. E aí, para eu poder substituir, fazer o terceiro passo ali no meu circuito de base comum, eu preciso colocar o transistor em base comum. E aí, como que é o modelo do transistor em base comum? Daí, o modelo do transistor em base comum eu vou dar direto aqui para vocês. Eu não vou deduzir ele como eu fiz o de emissor comum, tá? Só para deixar mais rápido. Mas a ideia é a mesma, tá? Deixa eu botar no próximo slide aqui, ó. A ideia é a mesma, ó. Entre
a tua base, que aqui nesse caso, deixa eu pegar a caneta, que a base, que aqui nesse caso está aqui, entre a base e o emissor que está aqui, existe a junção base-emissor. E a gente viu que essa junção base-emissor, ela se comporta basicamente como a resistência da terceira aproximação do diodo, que é o Rzinho E. Né? A gente já viu isso lá, eu já comentei isso com vocês. E a corrente de coletor desse cara aqui, a corrente de coletor, ela pode ser comportada como uma fonte de corrente. Ela pode ser caracterizada como uma fonte de corrente. Por que ela pode ser caracterizada como uma fonte de corrente? Porque ela pode ser escrita em função da tua corrente de entrada. Tá? Essa corrente de coletor, a corrente que circula no coletor do teu transistor, geralmente a gente representa ela como uma fonte de corrente dependente, porque de fato ela é uma fonte de corrente dependente. Lá em emissor comum, a gente representava a corrente de coletor em função da corrente de base. Ou seja, era corrente de coletor, era beta e B. E era em função da corrente de base, porque a corrente de base era a tua entrada, lá em emissor comum. Aqui em base comum, a tua corrente de entrada não é mais a corrente de base, mas sim a corrente de coletor. Porque esse terminal aqui é desculpa, é a corrente de emissor, porque esse terminal aqui é teu emissor. Esse terminal que é a entrada do teu circuito. Esse aqui que vai entrar a corrente. Então, a gente escreve a corrente de coletor agora em função da corrente de emissor, porque essa aqui que é a nossa entrada. Tá? O que a gente tinha lá em emissor comum, agora a gente está trocando, a gente está representando em função da corrente de emissor aqui na base, tá? E aí, para fazer essa representação, que antes a gente representava, né, lá em emissor comum, vou botar só um parênteses aqui, ó, lá em emissor comum, a gente dizia que corrente de coletor era igual a beta e B. E a gente fazia essa representação porque a corrente de base era a corrente de entrada. Agora, isso que eu falei, a corrente de entrada não é mais a corrente de base, é a corrente de emissor. Então, aqui em base comum, a gente escreve que a corrente de coletor, que é a nossa saída do transistor aqui, ela é uma função da corrente de emissor, que é uma nossa corrente da entrada aqui, tá? E essa função a gente chama de alfa. E aí eu não sei se vocês, essa constante de proporcionalidade, eu não sei se vocês estudaram esse alfa. Vocês estudaram esse alfa? Lembram do que é esse alfa? Sim, não? Eu não tô lembrado. Ninguém? Provavelmente não, certo? Porque geralmente a gente escreve beta, né? Geralmente a gente escreve beta. Corrente de coletor é beta e B. Mas eu posso escrever a corrente de coletor em função da corrente de emissor. E essa proporcionalidade aqui, que é o alfa, na real ele é só a representação de beta sobre beta mais 1, tá? Alfa é isso aqui. E da onde é que vem essa igualdade aqui? É só tu escrever que a corrente de alfa vai ser igual, né? Se a gente olhar essa equação aqui, ó, tá? A alfa é a corrente de coletor pela corrente de emissor. Só que corrente de coletor é beta e B. E corrente de emissor é beta mais 1 e B. Daí tu acha a relação alfa. Alfa, aí vai cortar os dois e B, vai ficar beta sobre beta mais 1. Tá? Então, tu pode escrever, né, a corrente de coletor como sendo alfa e E, que é a mesma coisa que eu escrevi, que corrente de coletor é beta sobre beta mais 1. É só para representar, certo? Tu vai ter o beta que é o dado para ti, né, de datasheet, mas é para representar de uma forma mais simplificada a corrente de coletor. Tá? Então, o modelo do nosso transistor é isso aí, ó. Existe a resistência entre o pino de emissor aqui, ó, e a base. Entre o emissor e a base existe o Rzinho E, que está aqui, ó. Entre o emissor e a base existe o Rzinho E. E a nossa corrente de coletor, que é a saída aqui do nosso transistor, tu representa ela como sendo uma corrente em função da tua corrente de entrada. Só que a corrente de entrada aqui para nós agora é a corrente de emissor, é a corrente que entra no nó emissor aqui, ó. Tá vendo? Então, só isso. A gente faz essa alteração aí. Tá? Em vez de ser beta e B aqui, é alfa e E, sendo que alfa é beta sobre beta mais 1.
e em vez de ser a corrente de base que entra, é a corrente de emissor, e em vez de ser beta RE, que é lá em emissor comum, aqui ele é só RE. Tá? Lembra que esse Rzinho E aqui é os 26 milivolts dividido pela corrente de emissor quiescente. Tá? Que é a corrente que passa na junção aqui, ó. Essa corrente aqui. Belezinha? Então, esse é um modelo em base comum, tá? Ainda a gente pode considerar a impedância, e vamos considerar de verdade, a impedância que existe entre o coletor e a base. Vamos chamar aqui do Rzinho O, tá? Rzinho O, que daí lá em parâmetros híbridos, esse cara aí vai ser o HOB, tá? 1 sobre HOB, na real, tá? Só para fazer o paralelo aí. Mas a ideia é o seguinte, ó, o modelo em base comum é esse cara que está aqui, ó. Ele é diferente do modelo em emissor comum, tá? Porque em emissor comum o transistor se comporta de uma forma, em base comum o transistor se comporta de outra forma. Como que ele se comporta? É dessa forma aqui, através desse... Basicamente isso. Caí de novo? O senhor caiu. Quando o senhor falou como ele se comporta, Tá, então como ele se comporta? Ele se comporta dessa forma aqui, tá bom? Na entrada, a entrada é o emissor, então é o Rzinho a entrada do nosso circuito é o emissor, então o que é a nossa entrada V é o Rzinho de emissor, né, o Rzinho E, tá aqui ele, e a saída é a fonte de corrente, tá? É a corrente de coletor, e a gente escreve a corrente de coletor em função da corrente de entrada. Esse aqui é o modelo. Esse modelo é o terceiro passo para construir, tá? Só tem que lembrar da estrutura dele. O que tu tem que lembrar é a estrutura disso aí. É esse desenho aí, porque no lugar do transistor vai entrar esse desenho aí, tá? Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Bom, se eu pego esse modelo agora e substituo, então, né, para fazer a nossa polarização, para fazer a nossa análise AC, aqui no nosso circuito, esse modelo aqui, deixa eu pegar até uma cor azul para ficar igual aqui, esse modelo aqui, ele vai vir no lugar do transistor. Então, tu tem aqui, ó, emissor, coletor e base. Ele vai vir aqui, ó, no lugar do transistor. Ele vai entrar ali. Então, a gente tem o quê? Aqui o emissor, ó, emissor, coletor e base, ó. Base é comum, tanto para saída quanto para entrada, ó. Então, aqui a gente vai ter, ó, no lugar do emissor, a gente vai trocar aquele circuito, no lugar do coletor e no lugar da base. Beleza. Outra coisa que a gente desconsiderou já a impedância desses capacitores aqui, zerou a fonte de tensão CC. Bom, agora a gente redesenha, né? Que a gente já vinha fazendo antes. Eu redesenho o meu circuito aqui assumindo essas três condições de análise, tá? Que era zerar a impedância dos capacitores, zerar as fontes CC e agora trocar esse transistor por esse modelo, tá? Eu vou botar ele aqui assim do ladinho, tá? Como é que fica, ó? Tensão de entrada, certo? Aqui, ó, tensão de entrada. Nossa, tensão de entrada, ela tá aqui, é aquele nozinho que eu desenhei. Ele encontraria o capacitor de entrada, só que o capacitor de entrada agora encontraria aqui o capacitor de entrada. Só que o capacitor de entrada agora é um curto-circuito. Quando ele passa pelo capacitor de entrada, que agora é um curto, ele chega nesse nó aqui, certo? Que é o nosso nó emissor, ó. Ele chega no nó emissor. Então ele vem aqui e, xablau, chegou no nozinho emissor. Agora a gente pensa, quem que está conectado no nó de emissor? Quem que está conectado no nó de emissor? Está conectado para baixo aqui, ó, resistor de emissor, né? Então ele veio por aqui, para baixo, resistor de polarização Rzão E. Então um terminal do Rzão E está conectado aqui, ó, no nó emissor, em direção à tua referência. Um dia eu ainda consigo. Esse aqui é o nosso Rzão E, que é o resistor de polarização. Esse nó de cima aqui. Agora, o nó de baixo estava ligado na fonte, só que a fonte virou um curto, porque a gente zerou as fontes CC, e liga lá embaixo na referência. Então, aqui seria a fonte DVE, que também liga lá na nossa referência. Tá aqui, referência. Tá? Então, a gente desenhou no nó emissor o Rzão E aqui.
Outra coisa que a gente enxerga aqui no nó de emissor é o modelo do transistor agora, ó. Para a direita do nó aqui, a gente enxerga o transistor. Só que no emissor, o que a gente vê na real é isso aqui, ó. É esse circuito aqui. Então, no lugar do transistor, eu vou colocar isso aqui, ó, o Rzinho E em direção à base. Então, vou botar aqui. No emissor, é o Rzinho E em direção à base. Só que a nossa base está ligada na referência também, ó. Então, eu já vou puxar direto para a nossa referência aqui. E esse aqui é o Rzinho E. Olha que esse Rzinho E aqui já é dentro do transistor. Isso aqui já é o transistor, esse Rzinho E. Entre o emissor e a base. Deixa eu fazer uma base aqui. Entre o emissor e a base, que está na referência. Esse Rzão E é um resistor físico de polarização. Tá? Se eu continuar desenhando, a gente vai ter depois, ó, do outro lado, o coletor do nosso circuito. Então, eu vou dizer que o coletor vai estar aqui. Ó. Esse nó aqui vai ser o nó coletor. Tá? Aqui é o nó coletor. Quem que está conectado nesse nó coletor? É o transistor aqui na esquerda. Ó. Na esquerda a gente tem o transistor. Tem o coletor do transistor. E como que se comporta o coletor do transistor? O nosso modelinho, está aqui, ó, o coletor do transistor. Ele é basicamente essa fonte de corrente alfa e E. Então, vou desenhar aqui, ó, a fonte de corrente alfa e E. E, na real, eu vou botar em minúsculo, tá? Teria que estar minúsculo esse I aqui, ó. I, E. Ligado na base do nosso circuito, ó. Tá aqui na base, ó. Aonde que está circulando esse E? Está circulando aqui no nó emissor. Ó. Tem que sempre que tu desenhar uma fonte de corrente dependente, seja de tensão ou corrente, tu tem que indicar onde que está a dependência dela. Aqui ela depende do IE. Então aqui está o IE, circulando aqui. Aqui debaixo, ó, é o nosso nó base, que é aqui embaixo, tá? Aqui embaixo é o nosso nó base. Quem mais que está ligado no nó coletor aqui, ó, nesse nó C? Está ligado o RC em direção à referência, ó. Lá em cima está ligado o RC e ele vem para a referência. Então, vou botar ele aqui também, ó. Rzão C em direção à referência. Tá aqui. E ainda, eu vou colocar uma coisa que eu não tinha colocado aqui, ó, que eu tinha colocado só lá em cima, que é o Rzinho, ó. Vou botar ele aqui, ó. De novo, ó, o Rzinho O é a mesma ideia do Rzinho E, ele é dentro do transistor. É a resistência entre os terminais do transistor. Ele é um modelo elétrico do nosso circuito. Rzinho O. E o que mais que a gente tem? A gente tem que esse coletor conecta com o capacitor de saída para a saída. Então, vou desenhar aqui que aqui é o capacitor de saída em direção à saída. Então, aqui está a tensão de saída, aqui está a nossa tensão de entrada, e aqui está a tensão de saída. Mais e menos. Então, esse circuito em preto aqui que eu desenhei, ó, esse circuito em preto é a reconstrução do nosso circuito original, tá? É a reconstrução desse circuito original, assumindo o modelo, assumindo que a gente está olhando só para as perturbações no ponto quiescente. A gente está olhando só para as variações em torno do ponto quiescente. Ou seja, modelo AC de pequenos sinais. Só as perturbações em torno do ponto quiescente. Então, eu construí esse modelinho aqui em função do nosso ambiente de análise. Ou seja, a gente está olhando como se a gente estivesse dando um zoom só nas perturbações do ponto quiescente. Tá? Entendem essa construção? Suavezinho? Suave, bem suave. Tá? Só redesenhar, né? O que a gente teve que construir aqui foi o modelo do transistor, tá? Eu vou destacar o modelo do transistor aqui, ó. Só botar a base, ó. A base está aqui, né? Só vou botar a base embaixo aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Tá? Em vez de eu botar aqui, ó, como esse nó aqui é tudo a mesma coisa, eu vou dizer que é aqui que é a base. Aqui é tudo a mesma coisa, tá? Aqui que é a base. Na real é esse nó aqui e é esse nó aqui. Tá? Todo nó de baixo é a base. Eu vou destacar esse cara aqui, ó. Que isso aqui que está dentro do quadro azul é o transistor. É esse cara aqui.
Bom, isso aí tá no meu desenho aqui, tá? Agora a gente analisa esse circuito para achar os parâmetros do nosso amplificador, tá? Porque a gente quer saber o ganho de tensão para pequenos sinais AC, a gente quer saber a impedância de entrada para pequenos sinais AC, e a gente quer saber a impedância de saída para pequenos sinais AC. Então, para achar esses parâmetros, a gente desenhou um modelo, onde nesse modelo, só o que está relacionado aqui de tensão e corrente são os pequenos sinais AC. Então, agora eu analiso ele para achar ZI, ZO e AV. Tá? Só vou redesenhar ele aqui, ó, que é a mesma coisa, tá, pessoal? É para ser o mesmo circuito. Se eu não me passei aqui, é para ser exatamente o mesmo circuito. Só que redesenhado aqui, tá bom? O que está dentro do bloco branco aqui, no caso, é o transistor. Ó. Tá bom? Então, agora a gente vai analisar esse carinha aqui e vamos calcular aquilo que a gente vinha calculando para os outros circuitos de polarização. Tá? Que é a primeira coisa é o ZI, que é a impedância de entrada. Lembra o que significa essa impedância de entrada? Tudo que está aqui, ó, tudo que está aqui no meio, ó, isso aí é o teu amplificador. Tá? Tudo que está aqui no meio é o teu amplificador. O que está aqui, ó, esse VS, desculpa, ou esse VI que a gente vem chamando, né, que esse aqui é o nosso VI, o que está aqui é o teu sinal que vai ser amplificado, é o teu sinal de entrada do teu amplificador. Tá? É aquilo que tu fornece para ele, diz, ó, amplifica isso aqui. Tá? E o ZI diz o quê? O que esse cara enxerga? Né? Se isso aqui é teu microfone, se isso aqui é teu sensor, se isso aqui é enfim, um sinal qualquer que tu quer amplificar, tá? O que o gerador desse sinal enxerga? Né? Se é um mic, o que ele está enxergando? Ah, ele enxerga o amplificador completo, mas o amplificador completo eu posso representar por uma impedância, vista pelo sinal de entrada, ou seja, vista da esquerda para a direita aqui. Essa impedância da esquerda para a direita, vista pelo sinal de entrada, que a gente chama de impedância de entrada. Essa impedância é quem diz quanta corrente a minha fonte de entrada ela é obrigada a fornecer. Tá? E a gente quer que isso aqui seja, geralmente, quanto menor. Quanto maior essa impedância, melhor, porque daí quanto maior a impedância, menor a corrente que tu drena. Tu não quer drenar a corrente desse sinal. Tá? E aí, como é que, olhando para esse circuito aí, como é que eu posso calcular a impedância de entrada desse cara? O que ele enxerga? Ó? A tensão de entrada está conectada desse terminal aqui para esse terminal aqui. Tá? Então, se eu olhar lá para o meu circuito, é entre esse terminal e esse terminal, que são os terminais de entrada. A impedância equivalente que a gente vê na entrada aqui, ó, olhando aqui, ó, certo? Vocês conseguem ver que é o Rzão E paralelo com o Rzinho E? Ó, é a impedância entre esse terminal e esse terminal aqui. O que ele está enxergando é a impedância entre esses dois terminais, que basicamente é o paralelo desses dois aqui. Beleza? Então, eu posso dizer que, na real, o ZI, ele é o paralelo do resistor Rzão de polarização, que é o resistor físico, paralelo com a impedância entre o resistor e o emissor do teu transistor, o Rzinho E, que é como que o transistor se comporta. Então, a impedância de entrada, de lambuja aí para vocês, bem barbadinho. Beleza? Só um... Sim, entendi. Beleza. Só um detalhezinho aqui, ó. Quais que são os valores típicos para esses resistores aqui, ó? Qual que é a escala desse Rzinho E? Geralmente, vocês lembram? A escala dele vai ser que faixa? Milivolts. Do RE? Não é? Isso aqui é um resistor, mas não é? É um resistor, miliohms. não é? Miliohms. É na ordem de ohms, certo? 10, 20 ohms. É a resistência do Rzinho E, geralmente. Tá? 10, 20, 30, é nessa faixa de resistências, tá? E o Rzão E é um resistor de polarização, que é aquele cara que vem para definir o ponto quiescente. Tá? Esse aqui é o que o projetista tem controle sobre esse valor aqui. Sobre esse aqui ele não tem controle, depende do transistor. Tá? Esse aqui tu coloca em função do ponto quiescente. Esse aqui geralmente é na ordem dos quiloohms, dezenas de quiloohms ou centenas de quiloohms.
tá? Eu posso dizer que esse paralelo aqui vai dar sempre perto de quem, então? Se esse cara aqui é quilo esse aqui é ohm, eu posso dizer que o Rzão E é bem maior que o Rzinho E. Então, esse resultado aqui vai dar sempre mais próximo de quem? O que vocês acham? Se eu fizer 10 quiloohms, Rzão E, paralelo com 10 ohms, vocês esperam encontrar quanto? Um valor bem perto de 10K ou um valor bem perto de 10 ohms? Ou nenhum dos dois? Quantos paralelos vocês fizeram lá em circuitos 1? Não faziam um paralelo por diversão? Sempre que tu tiver um valor muito grande, melhor, começar pelo princípio. Sempre que tu faz o paralelo de dois elementos, de dois resistores, o resultado é menor que o menor deles. Sempre. Sempre. Tanto é que se tu fizer paralelo de dois elementos iguais, ele dá a metade. O paralelo dá a metade. Então, sempre que tu faz o paralelo de dois elementos, é menor que o menor deles. Tá? Se a diferença desses dois elementos é muito grande, se um é muito grande e o outro é muito pequeno, o paralelo tem que dar menor que o menor deles. Então, vai dar menor que o menor. Só que se essa diferença é muito grande, ele vai dar quase igual o valor pequenininho. Um pouquinho menor, mas vai dar quase igual o valor pequeno. Então, essa impedância de entrada para polarização em base comum é uma impedância de entrada muito pequena. Porque esse paralelo aqui, ele vai dar muito próximo do resistor Rzinho E. Ele vai dar na ordem de ohms aqui também. Esse cara, o Zi, vai dar na ordem de ohms. Então, a impedância de entrada de circuitos em base comum, a impedância de entrada de circuitos em base comum é na ordem de ohms, é uma impedância muito baixa. Tá? A impedância de entrada deles é muito baixa. Tá? Isso é uma conclusão da análise matemática que a gente faz o resultado. Tá bom? Então, essa é a equação da impedância de entrada para circuitos em base comum. O que mais que a gente tem que ver? Impedância de saída. Se a impedância de entrada era a impedância vista pelo sinal de entrada, a impedância de saída é a impedância vista pela tua carga. Quem que está conectado aqui? Quem que ele vai enxergar? Isso é impedância de saída. Tá? Quem que esse cara aqui enxerga? Né? Se tu colocar depois uma carga aqui, que a gente vai colocar depois, quem que essa carga vai enxergar para dentro do nosso circuito? Tá? Se a gente olhar para dentro do circuito, o que a gente enxerga? É isso que a gente tem que responder. Só que tem um detalhe, para achar essa impedância de saída, a gente tem que fazer que o sinal de entrada seja nulo. A gente zera o sinal de entrada. Porque achar essa impedância de saída é a mesma coisa que achar lá a impedância de Thevenin ou de Norton, tá? É o mesmo conceito, é a mesma ideia. Para fazer isso, para zerar a tensão de entrada, eu vou vir aqui, a minha tensão de entrada é essa tensãozinha aqui na esquerda. Isso aqui é a minha tensão de entrada. Zerar ela significa que ela vai virar um curto. No lugar dela, eu coloco um curto-circuito. Zerar essa tensão significa que aqui agora eu tenho um curto-circuito. E daí o que a gente faz antes de calcular o ZO? Faz todas as implicações devido a essa condição. Se eu zerar a entrada, o que acontece no meu circuito? O que vai acontecer aqui no meu circuito se eu zerar essa entrada? A consequência mais direta que a gente vê é que eu estou botando esse nó aqui, ó, na referência. Ó, observe que está aqui na referência. Eu estou pondo esse nó, que é o nó emissor, na referência. No momento que eu coloco o nó de emissor na referência, porque eu zerei a fonte de entrada, eu faço com que a corrente de emissor, que é a corrente que circula aqui, ó, ela também zere. Porque agora esse nó está na referência. Então não tem zero de tensão ali. Se tem zero de tensão, a corrente de emissor também é zero. Se a corrente de emissor é zero, ele implica que alfa e E seja zero. Porque se E é zero, isso aqui também é zero. Então, isso aqui implica que alfa
e seja igual a zero. Ou seja, essa fonte decorrente aqui, ó, agora ela vale zero. E uma fonte decorrente valer 0 amperes significa que eu tirei ela do circuito. Eu estou dizendo que aqui nesse ramo, ó, eu estou dizendo que aqui nesse ramo circula 0 amperes. E o que é um elemento onde circula 0 amperes? É um circuito aberto. Então, no lugar dessa fonte decorrente, eu substituo ela por um circuito aberto. E isso é a implicação de eu ter zerado a fonte de entrada. Zerei a fonte de entrada, eu botei 0 volts nesse nó, zerei a tensão nesse nó, logo zerou a corrente que entra no emissor, logo zerou a fonte decorrente. Zerar uma fonte decorrente significa que onde ela estava, agora tem um circuito aberto. E aí a gente fica com um circuito equivalente devido a essa condição de análise. Que o circuito equivalente é a nossa malha de saída, só que onde tu tinha a fonte decorrente, agora é um circuito aberto. Ó. Aqui é um circuito aberto, aqui é o Rzinho O, aqui é o Rzão C. Tá? É a malha de saída aqui, ó. É essa parte do circuito aqui, ó. E aqui estão nossos terminais de saída, ó. Mais e menos VO. Agora sim, eu olho para esse circuito aí e pergunto de novo. Bom, qual que é a impedância, então, vista da saída para a entrada? Quem que ele enxerga aqui? Bom, daí é bem direto, né? O que ele está enxergando aqui é a impedância entre esse nó de cima e esse nó de baixo. E o que ele enxerga é basicamente dois resistores ligados em paralelo. Se ele enxerga dois resistores ligados em paralelo, eu posso dizer que o que ele enxerga, na real, é o paralelo do Rzinho O com o Rzão C. Isso é o que a tua carga vai enxergar. Ah, isso aí é a impedância de Thevenin de saída do teu circuito. Tá? O que a gente está fazendo é construindo aquele modelo genérico, né? A gente achou ZI, a gente achou ZO, e agora falta mais uma coisa. Eu não sei se vocês copiam aí, o que vocês fazem, se eu tenho que esperar vocês escrever isso ou não, como é que vocês acompanham a aula, hein? Eu vou copiando tudo. Eu vou copiando junto, conforme o senhor vai falando. Tá bom, daí... Eu só não copio quando repete os circuitos, assim, mas eu vou copiando as deduções que o senhor vai fazendo ali dos circuitos e as fórmulas. Tá, beleza. Só para saber se eu tenho que esperar vocês ou não, tá? Senão... Na lista não tem nenhum desse tipo de circuito, né, professor? Eu não botei? Eu achei que eu tinha colocado. São todos parecidos com os das aulas anteriores ali. Eu achei que eu tinha posto. Então não tem. Tem alguns ali que eu acho que o senhor não deu ainda, porque pede corrente e tal, mas a gente não viu isso, né? Ah, mas não tá riscado? Tem uns que eu risquei essa parte. Eu vi. Eu vi, mas tem uns tipos ali que a gente não viu. Não, o que tem corrente e ganho de corrente eu não tô analisando com vocês, porque senão só complica mais. Não, mas é uns que tem que achar, tipo IB, parece, eu não tô lembrado agora, IA, umas coisas assim, sabe? Bom, mas daí depois a gente conversa sobre isso. Tá, a gente calculou a impedância de entrada, impedância de saída, Chablau, e falta ainda calcular o ganho de tensão desse circuito, que a gente está assumindo, né, que está sem carga, a gente quer saber, tem um sinal de entrada, e a gente quer saber o quanto que vai amplificar, ou seja, qual que é a amplitude do meu sinal de saída em função da amplitude do meu sinal de entrada. A gente quer saber isso que significa o ganho. Ele é um amplificador, ele vai amplificar. Quanto que ele vai amplificar? O quanto que ele amplifica a gente chama de ganho de tensão. Tá? E como a gente está assumindo que o nosso circuito ainda não tem carga, a gente chama de circuito de ganho. Como a gente está assumindo que o nosso circuito ainda não tem carga, a gente chama de ganho de tensão sem carga, NL, no load. Lembrando que esse ganho é o máximo ganho que o teu circuito vai ofertar. A tensão máxima de saída, dada em função do sinal de entrada, é dado por esse ganho. Quando a gente conectar uma carga aqui na saída, quando tu alimentar alguém com esse sinal amplificado, esse ganho vai diminuir. Tá? A gente vai ver o quanto que diminui depois. Então, a gente quer calcular isso aqui, né? Ganho de tensão, VO por VI.
E daí a ideia é a mesma coisa, a gente escreve o que é o VI, uma equação para o VI, escreve uma equação para o VO, e então substitui nessa equação e corta o que der para cortar e vai virar uma equação em função dos parâmetros do teu circuito. Tá? O VI para nós, né, é a tensão entre esses dois terminais, é a tensão que tu vai aplicar no teu circuito. Mas eu quero escrever esse VI em função de parâmetros do circuito que está ali, para eu poder cortar os negocinhos ali e achar a VNL igual a alguma coisa, certo? Então, o VI é a tensão entre esses dois terminais aqui, tá? Se eu olhar no meu circuito, é a tensão entre esses dois terminais, entre o terminal de cima, que está aqui, ó, tá até desenhadinho, que é a tensão nesse nó, menos a tensão nesse nó. Tá? Então, eu posso dizer que esse VI é exatamente igual à tensão em cima desse resistor Rzão-E. Não posso dizer? Eu posso dizer que VI é igual a VRzão-E, assumindo que Rzão-E é a tensão em cima do resistor Rzão-E. Posso dizer que VI é igual a tensão no resistor Rzão-E, porque o Rzão-E está ligado em paralelo com o VI. Posso dizer que a tensão dos dois é igual. E como é que eu calculo a tensão num resistor? Não é o valor da resistência que multiplica a corrente que passa nessa resistência? O valor da resistência tu tem. E a corrente que desce nesse resistor aqui? Bom, a gente não sabe ainda quanto é que é essa corrente que desce nesse resistor. Então, vamos dar mais uma olhada no teu circuito. Vamos olhar mais para frente. Porque eu sei que a tensão entre esses dois terminais que eu quero saber. Existe outro resistor que está em paralelo aqui, ó, que é o Rzinho-E. Então, eu posso dizer que a tensão de entrada também é igual a VRzinho-E. Tá? Que é um V, não é um N, tá? Igual a VRzinho-E. Que é igual a VRzinho-E. E no Rzinho-E eu sei o valor da resistência, que é o Rzinho-E, que é 26 mili dividido pela corrente do emissor quiescente. A gente tem como calcular o Rzinho-E. E a gente disse que a corrente que circula nele é a corrente Izinho-E, a corrente de emissor. Então, eu posso escrever que essa tensão de entrada é a tensão no Rzinho-E, que é o valor da resistência que multiplica a corrente que passa nela, que é o Izinho-E. E aí, a gente tem aqui uma equação para o VI, em função dos parâmetros do teu circuito, né, em função do transistor e em função da polarização. Tá? Achei VI. Agora, vamos achar VO. E daí vamos dividir um pelo outro. Tá? Vou pegar roxinho. VO tá aqui, ó. Tensão nesses terminais aqui, ó. Daqui para cá. Tá? Então, o VO a gente pode dizer que é igual ao quê? VO é igual a tensão no meu Rzão-C, né? Vou chamar aqui, ó, a tensão no Rzão-C, porque é a tensão do terminal de cima menos a de baixo. Então, eu posso dizer que a tensão no Rzão-C. Não sei a corrente que passa nele, concorda comigo? Não sei qual é a corrente que desce nesse elemento aqui ainda. Tá, então vamos fazer a mesma ideia, vamos mais para frente. Vamos no Rzinho O. Eu posso dizer também que é igual a tensão no Rzinho O. Sei a corrente que desce no Rzinho O? Alguém sabe me dizer quanto é que é? Não sabe? Não consegue, Moisés? Não sei também. Tá? Não sei quanto é que é só no Rzinho O. Mas eu sei o quê? Que a corrente que entra nesse nó de cima aqui, ó, que é o mesmo nó daqui, ó, a corrente que entra nesse nó aqui é a corrente alfa e E. Que aqui, ó, a fonte de corrente está forçando nesse nó alfa e E. Eu não sei quanto do alfa e E que desce no Rzinho O, e eu não sei quanto do alfa e E que desce no Rzão C. Mas eu sei que nos dois, a soma dos dois é alfa e E. Eu sei que a soma das duas é alfa e E. Então, a gente faz o quê? Eu sei que no nó de cima ali, ó, tá chegando alfa que multiplica IE. Esse nó de cima que eu tô desenhando lá, ó. Esse nó de cima. No nó de cima tá chegando esse cara. E aqui tua tensão de saída. Eu sei que nesse nó aqui tá chegando alfa e E. E ele tá descendo para dois resistores. Ela tá descendo aqui, ó. Alfa e E tá descendo. Entre dois resistores. Como esses dois resistores estão ligados em paralelo, eu posso dizer que essa corrente alfa e E circula no paralelo dos dois, porque eles estão ligados em paralelo. Eu posso dizer que a corrente que entra no nó aqui de cima, esse nó é esse mesmo nó aqui, ó, ela vai para o Rzinho O e para o Rzão C. Só que esses dois estão ligados em paralelo.
Então, eu posso dizer que essa corrente circula no paralelo dos dois, dessa forma aqui. E agora eu sei quanto de corrente que passa nesse paralelo. Se eu sei quanto de corrente passa no paralelo, eu sei qual que é a tensão entre os dois terminais desse paralelo. Então, eu posso dizer na real aqui, ó, que o meu VO é igual à tensão do Rzinho O paralelo com Rzão C. Então, meu VO vai ser o paralelo que multiplica a corrente que passa nesse paralelo. A corrente que passa nesse paralelo é alfa e E. E aí eu achei uma equação para o VO. Em função dos parâmetros do nosso circuito. E agora eu venho aqui e só substituo na equação de ganho, né? A equação de ganho é o VO, que é isso aqui que a gente acabou de achar. Rzinho paralelo com Rzão C, que multiplica alfa, que multiplica IE, dividido pela tensão de entrada, que a tensão de entrada a gente tinha achado aqui, que é o Rzinho E, que multiplica a corrente do emissor. E daí, check aqui. Então, tu tem que o ganho de tensão sem carga desse circuito é Rzinho O paralelo com Rzão C, dividido por Rzinho E. O alfa que ficou lá em cima. Lembrando, tá, que esse alfa é beta dividido por beta mais 1. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o sinal desse nosso ganho, tá? Observa que o sinal desse nosso ganho, ele é positivo, tá? Ele é positivo, ou seja, ele não vai inverter o sinal de entrada. Então, se tu pegar lá, ó, polarização fixa, o sinal do ganho era negativo, menos RC paralelo com Rzinho O dividido por RE, Rzinho E, tá? Ganho negativo. Ele inverte o sinal de entrada, põe uma fase de 180. O divisor de tensão, em análise AC, era exatamente igual ao fixa. Então, o ganho também era a mesma coisa. Tá? Também era a mesma coisa, ele também invertia. Ele dava um ganho ao sinal de entrada, ele gerava um sinal de saída proporcional ao sinal de entrada, só que invertia a fase. O fixa e o divisor de tensão. O seguidor emissor, ele não invertia, mas ele também não amplificava. Aí ele não invertia o sinal, mas ele dava ganho unitário. Mas o que ele tinha de vantagem com relação aos outros dois? É que a impedância de entrada dele era muito alta. Isso é uma vantagem. Tá? Porque daí ele não drena a corrente do sinal de entrada. Isso é uma vantagem para amplificadores. Então, tu tinha dois amplificadores que invertiam e aplicavam ganho, um amplificador que não invertia, mas não aplicava ganho, mas tinha impedância de entrada muito grande, e agora tu tem um amplificador que não inverte e aplica ganho maior que 1, um ganho bem maior que 1, porque ele depende da RC aqui, ó, e a RC é grande. Então, um ganho bem maior que 1, um ganho que não inverte, ou seja, vai manter a fase do sinal de saída. No entanto, a impedância de entrada dele é muito baixa, que foi aquela primeira coisa que eu falei lá para vocês, que ele dá na ordem de ohms. Tá? Então, isso aí que eu estava falando no início, antes, que cada circuito ele tem uma característica que é bom para uma coisa e ruim para outra, ou não tão bom para outra, né? E isso aí faz com que, geralmente, os teus circuitos amplificadores, e eu acho que o suprassumo dos circuitos amplificadores é o amplificador operacional, e dentro do amplificador operacional tu tem vários desses circuitinhos que a gente está vendo aqui, existem vários estágios de amplificação nesses caras. Então, na entrada tu quer que a impedância seja alta, então, puf, coloca um seguidor emissor. Ah, mas o ganho dele é unitário, eu quero amplificar. Então, puf, coloca um base comum para não inverter. Show, daí tu já deu um ganho, tu não importa se a impedância de entrada dele é baixa, porque quem está alimentando ele é um seguidor emissor.
certo? Então, existem vários estágios de amplificação nesses circuitos, onde tu usa esses que a gente está vendo, e variação desses, em função do que tu quer. Tu quer impedância alta, tu não quer inverter a fase, tu quer um ganho unitário, enfim, tá? Entendido esse contexto, mais ou menos. Então, a gente calculou os 3 parâmetros para o circuito em base comum. Então, a gente sabe desenhar aquele circuitinho equivalente para o base comum agora, tá? Qual que é o circuitinho equivalente? Aquele circuito que a gente dizia que queria desenhar para todos os amplificadores, né? Que a gente tem o quê? Um sinal de entrada, e a gente quer saber quanta corrente esse meu amplificador drena do meu sinal de entrada. Ou seja, a gente precisa saber o valor do ZI do amplificador. A gente quer saber o quanto que o meu amplificador amplifica o sinal de entrada. Então, eu preciso saber o ganho de tensão desse cara. E ele vai para a nossa saída através da impedância de saída dele. Então, a gente desenhou isso aqui, ó, para todos esses carinhas, tá? Isso aqui é o modelo do amplificador, ó. Sempre quando tu vê um triângulo assim, ó, isso aí é um amplificador, tá? E aqui a gente tem o sinal de saída. Então, a gente sabe fazer isso aqui agora, a gente sabe calcular esses parâmetros para o base comum também. Ah, mas daí chegou numa topologia que a gente não fez em sala de aula. Ah, uma variação do base comum, onde tem resistores em outros lugares. Ou uma variação do divisor de tensão. Bom, tu sabe analisar o circuito. É só repetir a metodologia que a gente fez. Se é um que tu não viu em sala de aula, que tu não tem a equação do ganho prontinha, tu sabe aplicar a metodologia de análise. Curto-circuita os capacitores, curto-circuita as fontes CC e troca o transistor pelo modelo RE. E aí deduz impedância de entrada, impedância saída e ganho. Tá? Essa análise se repete independente da topologia. Tá? Beleza. Dito isso, temos as equações. Agora, a ideia é nós aplicar essas equações no exercício, tá bom? Aplicar essas equações no exercício aqui. Então, peguei o mesmo circuitinho, tá? Botei uns valores aqui para a gente fazer as contas em cima dele, certo? Vou trocar a cor aqui. Nesse caso aqui, eu já dei o valor do alfa, tá? Só para nos popar aqui, depois a gente vai ter que calcular o beta para esse alfa aqui, mas em vez de dar o beta, eu dei o alfa aqui, tá bom? O que a gente precisa, tá? O que a gente precisa para calcular? É a mesma coisa, tá? A gente já tem a equação da impedância de entrada, que é o Rzão E, paralelo com Rzinho E. A gente já tem a impedância de saída, que é o Rzinho O, paralelo com Rzão C. E a gente já tem a equação do ganho de tensão, essas equações foi as que a gente deduziu agora na aula, que é Rzinho O, paralelo com Rc, dividido por Rzinho E, que multiplica alfa. Tá? A gente já tem essas equações, que foi o que a gente deduziu agora, durante a aula. Agora é só substituir os valores e calcular, tá bom? Só que para substituir esses valores, de novo, né, a gente tem que calcular o valor do Rzinho E. E como que a gente calcula o valor do Rzinho E para esse circuito aqui? Não sei se vocês falaram comigo aqui. Não falaram? Como que a gente calcula aqui? Para o ZI, por exemplo, a gente precisa saber o valor do Rzinho E. E como que a gente calcula o valor do Rzinho E aqui, ó? Rzinho E, vocês têm que lembrar o seguinte, é sempre 26 milivolts dividido pela corrente de emissor quiescente. Tá? Vem lá da polarização CC esse valor de corrente aqui. O que é esse Rzinho E? Tá? O Rzinho E é a resistência aqui no emissor do nosso transistor. Ó. Se eu aproximar a junção base emissor pelo modelo do diodo, porque é uma junção PN, a gente aproximar pelo modelo do diodo, é aquela resistência que tem aqui. E essa resistência que tem aqui, ela depende da corrente que circula nela, que é a corrente do emissor quiescente. Tá? Então, basicamente, a gente tem que saber qual que é a corrente que circula aqui, ó. A gente quer saber essa corrente aqui, que é a corrente do emissor quiescente. Eu sabendo essa corrente que circula, eu calculo o Rzinho E e posso calcular o resto das coisas. Como que eu sei essa corrente de emissor quiescente? E olha, é muito importante que você se lembre, que essa quiescente aqui, ó, ela é lá da polarização CC, que é lá da polarização CC, também chamada de, em inglês de bias, né? Bias, ou bias, acho que é assim, tá?
Vem de lá. Então, não é no nosso modelo AC que a gente calcula essa corrente de emissor. Essa corrente de emissor aqui é no circuito original, porque a gente quer saber do ponto quiescente. Então, não é no nosso modelo AC, é aqui nesse circuito mesmo. Tá? E aquilo que eu falei, eu acho que no dia que a gente deduziu esse Rzinho E, que esse aqui é o único ponto de contato entre a polarização CC e a análise AC que a gente faz. Tá? É ele que dita como que é o nosso comportamento AC. Tá? E esse comportamento AC depende do aonde que está o ponto quiescente. Se o ponto quiescente é mais em cima ou mais embaixo. Tá? E isso quer dizer que o ponto vai sacudir de formas diferentes se ele estiver mais em cima da reta de carga ou mais embaixo da reta de carga. Basicamente isso. Então, para achar essa corrente quiescente, eu vou analisar a malha. Vou analisar essa malha aqui, ó. Porque eu quero saber a corrente dessa malha. Tá? E como que eu sei a corrente dessa malha? Bom, a corrente da malha é só analisar essa malha aí, né? Que a corrente dessa malha, então, vai ser a tua tensão que tu tá aplicando ali na malha, que é VE, né? Menos a tua queda de tensão que tu tem lá entre o base e emissor do teu transistor, menos VBE, dividido pela resistência dessa malha, que a resistência da malha é RE. Tá? Então, é a tensão menos a queda de tensão pela resistência da malha. Tranquilinho? Eu posso aplicar LTK aqui, isolar, que vai dar a mesma ideia, tá? A mesma equação. Para nós aqui fica quanto? Deixa eu botar os valores aqui. Então, essa corrente de emissor, quiescente, no nosso caso, é tensão de polarização de emissor, VE, 2 volts. Menos, VBE sempre 0,7, né? E a resistência de polarização de emissor, 1K. Ah, que barbada, essa aqui eu até resolvo, nem preciso de vocês. Dá 1,3 miliamperes, tá? Agora vocês me dizem quanto é que dá o Rzinho E aí, ó. É 26 milivolts dividido por esse valor aqui, que é 1,3 miliamperes. Se eu também resolvo, ó, isso aqui dá 2, né? 20 ohms. Tá certo? Quem é que tá fazendo aí junto comigo? Dá 20. Olha aí, viu? Que barbada isso, né? Então, Rzinho E deu 20 ohms. Ó, beleza, deu dentro do valor aceitável, né? Que geralmente acontece, então é um indicativo que tá tudo ok. Se tu fizer essa conta aqui e achar 20 quiloohms, opa, tem coisa errada. Se tu achar 2 quiloohms, tá errado. Dá uma revisadinha que tu errou em algum momento alguma coisa, tá? Então, aqui já é um indicativo que a gente tá no caminho certo. Daí a gente vem aqui e resolve para ZI, então. Tá? Para ZI, então, a gente tem que o Rzão E é 1K, paralelo com 20 ohms. Então, daqui eu vou tirar o ZI. Ele vai dar algo perto do 20 ohms, só que um pouquinho menor. O ZO é o Rzinho O, que é 100K, paralelo com o RC, que é 5K. Vai dar algo perto do 5K, só que menor que 5K. E o ganho de tensão é esse paralelo aí, 100K com 5K por Rzinho E, que é 20, e multiplica o alfa, que é 0,98. Tá. Eu botei esses valores aqui, ó, tá certo isso aí, ó? Esse K aqui tá errado, ó. Deve ter dado 19,6, tá certo isso aí? Olha, tinha um K aqui na resposta que eu botei embaixo, ó, mas eu acho que esse K aqui tá errado, certo? Não pode dar 19K paralelo de 1K com 20. 19 ohms pode, mas 19K não. O ZO aqui eu coloquei que dá 4,7K. Faz sentido, tá? Menor que o menor deles e próximo do menor, porque a diferença é muito grande. E o ganho de tensão, 233. O que o senhor disse que não pode dar, professor? Eu tinha colocado aqui na resposta, ó, que tá dando 19K, ó, 19,6 quiloohms. Ah, tá, não, é só ohms. 19,6 ohms. Aí. Eu também achei isso. Top, show de bola. Então, estamos na mesma página. E o ganho, olha aqui, ó, 233, ganho positivo. Tinha que dar positivo, um ganho na ordem de centenas.
Tá? Mesmo ganho que a gente tem geralmente lá em polarização fixa ou em polarização por divisor de tensão, só que lá o ganho é negativo. Então, se tu não quer inverter, pode usar um jeito de tu fazer a amplificação com base comum. Tá? Então, a gente tem esses 3 resultados aqui, e agora a gente simula para validar, né? O que a gente vem validando, na real, é basicamente o ganho de tensão e a impedância de entrada. Tá? Isso que a gente vem validando. O ganho de tensão a gente valida porque a gente coloca um VI igual a 1 milivolt de pico, tá? E daí a gente espera que o VO, né? O VO é igual ao VI que multiplica o ganho, sempre, certo? VO é igual ao VI que multiplica o ganho, então a gente espera encontrar, se a gente está colocando 1 mili, a gente espera encontrar 233 milivolts de pico, tá? Isso aqui que a gente espera. E o ZI, o que a gente faz para validar ele, a gente tem um ZI simulado, que é igual à tensão de pico que a gente coloca lá na simulação, dividido pela corrente que o meu amplificador drena, tá? Então a gente pega, por exemplo, vai dar 1 milivolt de pico, dividido pela corrente que a gente vai medir lá na simulação. Tá? Daí a gente consegue calcular o ZI simulado, e daí a gente compara com o nosso ZI, para ver se está dando ok ou não. Tá? Então, basicamente, isso aí que a gente vai fazer agora. Eu vou abrir a simulação aqui para vocês, para mostrar essa geringonça aí. Tá? Tem mais um detalhe. Ó. Vou mostrar isso para vocês. Só tem como o senhor voltar ali um minutinho, professor, só para terminar. Sim, senhor. Sim, senhor. Aqui bateu todas as respostas. Como é que é? Aqui bateu todas as respostas. Nice. Show de bola. Esse ganho aí não é negativo igual dos outros? Não. A gente viu que a equação dele era positiva aqui, ó. Sim, sim. Eu terminei aqui. Top. Então, vou botar aqui o simulador de novo, ó, e vou salientar o negócio. Então, os mesmos valores aqui, tá? Só o que eu mudei foi que o VCC aqui, a fonte tinha que estar virada, né? Se tu olhar aqui, ó, isso é importante tu ter ligado, ó, que a polarização aqui, ó, é com o negativo para cima, ó, negativo indo para o coletor desse transistor, tá? Essa é a primeira coisa. Vamos lá, a construção dessa simulação aqui tem uns detalhes, tá? Primeira coisa, tá? A fonte está virada aqui, até o -8, tá? Eu podia ter posto ela 8 positivo, só ter virado os terminais da fonte, tanto faz, tá? É indiferente. Tem 2 coisas que a gente tem que se ligar aqui, ó. Eu estou ensinando para vocês o base comum, mas com transistor PNP. Tá? Então, olha a flechinha do emissor entrando na junção, ó. Então, na hora de botar um transistor, que a gente aperta é F2 para pegar os componentes, né? Meu teclado tá fudido aqui, ó. Então, tu vai procurar por um transistor PNP, tá? Em vez de procurar por um NPN, né? Em vez de procurar por NPN, que era o que a gente pegava antes, ó, a flechinha saindo, isso é um NPN. Com a flechinha entrando é o PNP. Então, os base comum que a gente vai analisar é sempre com a flechinha entrando, tá? O que muda se virar o outro? É os sinais. Tá? Se usar um PNP, o que muda é os sinais da nossa análise. A análise continua basicamente a mesma. Mas é um PNP, tá? Essa é a primeira coisa. Tá? Daí, se eu der um OK aqui, ele vai colocar esse cara aqui, tá? Deixa eu dar um ESC aqui. Ele vai colocar esse carinha aqui. Só que, de novo, né? Assim como a gente tinha lá nos nossos exercícios, esse cara aqui, ele vem com um beta próprio. Um beta do modelo dele. O modelo dele é o modelo PNP. Ele vem com um beta em torno de 100, tá? Ele vem com um beta fixo. Para alterar o beta, a gente tem que alterar o modelo do transistor, tá? E aí, para alterar o modelo do transistor, a gente coloca aqui, né, na nossa simulação, esse ponto OP aqui, que é para colocar essa linha aqui. A gente vem aqui, né, clica ali, ele vai abrir a nossa janelinha de edição de modelo, essa é a janelinha de edição de modelo, e daí para te dizer que tu vai editar o modelo desse transistor, porque a gente quer mudar o beta, então a gente tem que mudar o modelo, tu diz que tu vai mudar o modelo, ó, ponto model, né, que era o que eu tinha pedido lá naquele outro exercício, ponto model. E daí quando tu faz isso aqui, na real o que tu tá fazendo, tu tá criando um novo modelo. E daí, depois de quando tu cria um novo modelo, tu tem que dar um nome pro teu modelo. Então, a primeira palavra aqui, depois do ponto model, é o nome do teu modelo, tá? Nesse caso aqui, eu chamei ele de meu TBJ, que sou eu que estou criando, então, meu TBJ. Aí, ó. Depois de dizer
que eu vou criar um modelo, ou seja, ponto model, espaço, qual é o nome? Meu TBJ. E aí, como é que é esse teu transistor? Depois de dar o nome, tu vai dizer como que ele é. E como que ele é, a gente vai pegar um pronto já e vai mudar só o beta. Qual pronto que a gente vai pegar? Esse aqui que eu acabei de colocar, ó, PNP. Então a gente vai pegar um pronto e vai dizer assim, ó, é igual esse pronto, só que muda o beta. Como é que eu digo para ele, é igual esse pronto? Eu digo AKO, tá? Que significa que é igual ao que eu vou dizer agora. AKO, AKO, vai dizer, é igual ao, dois pontos, igual a quem? Igual ao PNP. Meu modelo novo, ele se chama meu TBJ e ele é exatamente igual ao PNP. É isso que está escrito aqui, ó, a tradução do que está escrito aqui. O meu modelo novo se chama meu TBJ e ele é exatamente igual ao modelo que ele já tem salvo na memória, que se chama PNP. Só que eu vou mudar o que está entre parênteses. E o que tu vai mudar é o beta, daí a gente chama de BF. O que tu vai mudar é o beta, daí tu põe o nome de BF. E quanto que é o novo beta? Daí tu dá um igual. E quanto que é o novo beta? Bom, daí a gente vai ter que vir aqui, a gente não tem o beta nesse exemplo, né? Mas a gente tem o alfa. A gente não tem, eu não dei para vocês o beta aqui, eu dei o alfa para calcular direto. Então, se o meu alfa é igual a 0,98, e eu disse para vocês que alfa é beta sobre beta mais 1, daqui eu extraio o valor de beta, assumindo que o alfa é 0,98. Isolando o beta, deve dar o valor que eu coloquei aqui já, ó, que é 49, não tenho certeza, tá? Daí vocês conferem para mim. Eu coloquei que era 49 já. Eu acho que eu já fiz essa conta, tá? Daí é 49. E daí quando eu der OK, ele vai criar essa linha que eu já tinha ali, né? Ele vai criar essa linha que eu vou clicar em qualquer lugar. Eu vou colocar ela em qualquer lugar da minha simulação. Daí ela tá ali. Então, tu criou um novo modelo que se chama meu TBJ. Esse modelo é exatamente igual ao modelo PNP, que é o carinha que eu acabei de colocar aqui. Só que o beta é 49. Tu editou o beta, que é o que está entre parênteses. E como que tu muda o transistor? Observa que quando tu coloca um componente no simulador, o Q2 aqui, Q2 é o nome desse dispositivo. E PNP é um modelo. Tu pode ter vários transistores do mesmo modelo. Então seria o Q2, Q3, Q4, enfim, o transistor que tu quiser. Esse é o nome dele, é o Q2. Que modelo que é? É o PNP. Se eu quero mudar o modelo, eu coloco o mouse em cima, clico com o botão direito e altero o modelo. Eu quero que ele seja no modelo que eu criei, então eu coloco o nome do modelo que eu criei. Meu TBJ. TBJ. Okay. Agora, esse Q2 aqui, ó, ele é do meu modelo novo, ele é do modelo meu TBJ. Como é que é o modelo meu TBJ? Ele é exatamente igual ao PNP, só que o beta dele é 49. Tá? Então, é assim que a gente faz para editar o beta desses carinhas, tá? Que era o que eu já tinha colocado aqui. Então, eu tenho que editar o beta desse cara para dar no alfa do nosso exemplo ali, né? O alfa do nosso exemplo era 0,98. Então, isso dá um beta, eu acho que 49. Não sei se vocês conferiram, mas eu tenho por 49, então vou dizer que é 49. Tá? Daí, esse beta é o que eu vou colocar na simulação. Daí tá ali ele, ó. Aí ele aqui, meu TBJ, tá aqui, show de bola. Sinalzinho de prova que a gente está colocando na entrada aqui, 1 mV de pico em 20 kHz, e a carga é extremamente grande na saída para simular que está em circuito aberto, tá? Agora que eu vi que eu coloquei um negócio aqui, ó, eu vou ensinar outra coisa para vocês, que é tu colocar nome nos nós. Esse nó de saída aqui eu chamei de VO, que a nossa tensão de saída está nesse ponto. Eu vou botar nome nesse nó aqui também, ó. Eu vou chamar ele de VI, tá? Para colocar nome, aqui em cima, onde tu vai para fazer conexão, que é o wire, tem a referência e tem label net. Tá? Clica aqui e daí tu coloca o nome que tu quer. Eu vou chamar de VI. VI, para colocar aqui na entrada. Ó. Dou um OK, ele vai criar o pontinho VI e daí eu clico aonde eu quero agora. Vou botar aqui, ó. Esse nó aqui vai se chamar VI. Vou dar um ESC.
Então, agora eu tenho um sinal chamado VI e um sinal chamado VO. Por que que isso ajuda para nós? Deixa eu simular aqui, ó. Primeiro deixa eu salvar. Para dar problema, deixa eu rodar aqui. Aí, eu falei, dá problema, deu problema. Aí, ó, vamos de novo, tá? Ziquei, né, cara? Ziquei, o troço tava indo tão bem. Cadê o base comum? Tá ele. Tá, aqui tá ele. Botei o nome VI ali já. Vou simular agora, vamos ver se vai dar. Chablau. Tá aí, simulou. Deixa eu botar as janelinhas aqui para ficar melhor de ver. Tá aí, ó. Então, agora eu coloquei nome nos nós. Se eu coloquei nome nos nós, eu vou pegar o nó de entrada, ó. Pau. Ele colocou ali, ó. Tensão no nó de entrada agora. Agora tem nome, meu nó. Não vai ser um número qualquer. Você botou o nome no nó mesmo ali que eu não vi direito. Aqui, ó, quando tu tá no circuito, tem aqui, ó, o primeiro ali, onde tu vai para fazer conexão, né, que é o wire, depois tem o ground, e depois tem esse carinha aqui, ó, label net. Tu clica ali, e daí tu coloca o nome que tu quer, né, digamos que eu vou chamar LL, tá, o nome que tu quer. E daí quando tu dá OK, ele cria o pontinho que tu coloca onde tu quer, ó, eu quero que seja esse nó, então esse nó aqui vai se chamar isso agora. Ah, entendi. Tem que clicar ali daí para colocar esse elemento, né, digamos, ó, vou clicar aqui, ó, daí ficou lá, ó. O nome daquele elemento ficou LL. Então, agora ele fica o nome aqui, ó, na saída. Esse aqui é o sinal de entrada, nosso padrão de 1 mV de pico. Agora eu vou adicionar aqui, ó, um plot novo para em cima aqui colocar o sinal de saída, ó. Então, aqui eu vou clicar em cima para ele pegar o de cima. Vou clicar aqui no meu circuito, no VO. E aqui está o meu VO, tá? Atenção no nó de saída. Vou clicar em cima aqui para ele botar o cursor. Ó, ele botou essa linha aqui, ó. Quando eu coloco o mouse em cima, aparece o 1. Daí eu posso arrastar a linha, o cursor. Olha, dois pontos bem interessantes, ó. O primeiro é, olha que o sinal azul, que é o sinal de saída, ele está em fase com a entrada. Então, já está validando o nosso sinal positivo do ganho de tensão. Tá? O ganho de tensão é positivo, então o nosso sinal de saída está em fase com a entrada. Segunda coisa, ó, eu peguei o cursor, ó, se eu boto o mouse em cima do cursor pontilhado ali, ó, daí aparece o 1, daí eu arrasto. Se não tiver aparecendo eu arrastar, ele vai dar zoom, tá? Então tem que aparecer o 1, ó, cursor 1, aí tu arrasta. Botei ali bem no pico, mais ou menos, daí ele me mostra aqui na janelinha, ó, cursor 1, tá num pico de 233 milivolts, ó. A gente tinha calculado 233, né? Ó, 233 a gente tinha calculado. Então, tá dando, quando tem 1 milivolt de pico na entrada, a gente está com 233 na saída. Excelente. Muito bom. Perfeito. Tá batendo o nosso ganho. Então, eu validei o ganho. Então, aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha verde aqui, ó. Pegar a canetinha verde aqui, ó. Ó, o ganho deu 233 milivolts, tá certo. Ok, muito bom. Agora, eu vou validar a impedância de entrada, ó. Vou validar a impedância de entrada. Como é que eu valido a impedância de entrada? Eu estou colocando 1 milivolt. Agora eu meço quanta corrente eu estou drenando aqui, ó. Eu meço essa corrente aqui. Eu sei que aqui tem 1 milivolt. Agora eu meço essa corrente. Deixa eu voltar lá no simulador. Puff. Vou colocar aqui no gráfico de baixo, acho. Vamos ver se consigo. Não sei se vai dar. Daí eu venho aqui no sinal de entrada, ó. Eu quero medir a corrente desse ramo, ó, a corrente que está saindo da fonte de entrada e indo em direção ao nosso amplificador. Então, eu vou medir a corrente dele. Ele botou lá em cima, não tem importância. Tá? Então, aqui, a corrente na fonte de entrada, ó, corrente nessa fonte aqui, é essa vermelha. Então, eu vou pegar aqui, ó, clicar nela e vou arrastar até o valor de pico dela. Cursor 1 no valor de pico. Mais ou menos aqui assim, um pouquinho mais para a esquerda aqui. Tá dando 47,64 micro, tá? Então, eu vou chegar aqui, ó, esses... Não, quanto é que era? Não era 47? É, 47,64. Então, eu vou colocar ali, ó, 47,64 microamperes de pico. Isso aqui vai me dar uma impedância de entrada de quanto?
Quanto é que é 1 mili dividido por 47,64 micro? Não? Deixa eu puxar uma calculadora aqui, então. Igual 1e na menos 3 dividido por 47,64 e na menos 6. 20,99 deu na minha conta aqui. Acompanharam isso aí? Então, olha aqui, ó. Esse 20,99 é a impedância de entrada do teu circuito simulado. É a impedância de entrada do teu circuito simulado. É o que lá na simulação está dando. E a gente tinha calculado 19,6. Suave. Top. Então, deixa eu botar um Vzinho aqui também. Xablau. Entenderem? Eu caí de novo? Não, o senhor tá aqui. É que eu acho que o pessoal tá anotando, eu também tô aí. Achei que tu ia dizer, eu acho que o pessoal tá dormindo. Acho que o pessoal não tá nem aí, então. Ei, bota pau no cu, né? A turma que se foda. É que são Não, os muito... Não, porque o pessoal mandou no grupo da turma sem o senhor que... Não gosta das suas aulas, não querem fazer a lista. Não, tá bom, tem volta. Ah, tá. Simulado, calculado, simulado, validamos. Excelente. É isso aí. Esse é o básico comum, tá? O que a gente vai fazer na próxima aula? Tá? Só dúvidas com relação às listas e simulações e o trabalho, tá? Só dúvidas na próxima aula. Tragam lá se conseguiu fazer, não conseguiu, conseguiu simular, não conseguiu usar o ponto model, não está entendendo a simulação. Próxima aula vamos falar só sobre isso. Popular amanhã, né? Tá bom? Ali na lista daí, professor, não sei lhe dizer, tem alguns que a gente não consegue fazer ainda, né? Que eu acho que o senhor não passou tudo ainda. Não, agora teoricamente já era para conseguir fazer todos. Deixa eu olhar a listão aqui. Eu passei com gabarito para vocês? Passou com gabarito. Na hora que meu computador quiser abrir ela aqui, eu... Meu Deus. Quem quiser, se vocês quiserem organizar uma vaquinha aí para me dar um computador novo, eu tô aceitando, tá bom? Com o preço que tá, tem que ser um rebanho. Ah, vocês são sem uns placa de vídeo atualmente. Nossa. O pessoal quer garimpar Bitcoin, tá aí, né? Tem que escolher um Celta ou a placa de vídeo. E olha que eu acho que dá para comprar mais que um Celta até, dependendo. Dependendo da placa, com certeza. Aqui, ó. Então, o primeiro é polarização fixa, o segundo é divisor de tensão, o terceiro é fixa, o quarto é fixa, o 5 é seguidor emissor, o 6 é divisor de tensão, o 7 é um caso específico do divisor de tensão, e é isso aí. Não, não botei nenhum básico comum. O 8, na real, é um caso específico. Tá, mas esses casos específicos aí a gente resolve do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Só não vai ter daí... Não, desculpa, o 8 é um caso específico do seguidor emissor. Olha onde é que está coletando a saída. Ó. Sim, sim. É um caso do seguidor emissor. O que muda? Ó? O que muda? Ó? O que muda desse aqui, que é o 8, ó, o que muda desse aqui, que é o 8, para o... Qual que é o outro seguidor? Esse aqui, para o 5. O que muda? É como que tu está polarizando a base, né?
No que nós vimos em aula, a entrada dele, a polarização de base, é exatamente igual à polarização de base da fixa. No 8, a polarização de base dele é exatamente igual do seguidor emissor. Desculpa, do divisor de tensão. E o que muda do divisor de tensão para fixa? Que o R da base no fixa é o RB. E no divisor de tensão é o R'. Então aqui é o mesmo seguidor emissor, só que em vez de tu chamar de RB, tu vai ter o R', que é o paralelo dos dois. É uma variação do seguidor emissor, assim. Confundi mais? Tá, e ali ele pede o AV e AI? Isso, tudo que fala em corrente, tá, pessoal? AI não é para calcular, tá? Porque eu não falei para vocês o AI. Ah, tá. O AI, tudo que pede para calcular corrente de saída, AI, tanto é que eu cortei aqui ó, em alguns, né, o ganho de corrente, ó, não é para calcular o ganho de corrente. O AI eu cortei aqui no 2 também, ó, não é para calcular o ganho de corrente. Aí aqui também não, tá? Isso aí não interessa para nós agora. Eu não lembro, a gente vai ter prova, professor, ou é só esses trabalhos? Vai ser só trabalho. Tranquilo. A não sei que vocês queiram prova. Não. Tá bom assim. Tu que tá gostando de fuder a turma aí, pede prova. Só se for 4. 2 não dá. Não, tem que ser 2 provas e exame.